A partir de agora, você ouve o podcast do Toque Brasileiro, explorando o universo da música brasileira, com informações musicais e curiosidades do mundo da música brasileira. Podcast do Toque Brasileiro só tem um, exclusivo, com Ed Martins, o original. Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que você esteja muito bem saudável. Sou Ed Martins, muito prazer. E a partir de agora vamos ouvir a música brasileira de um jeito diferente, com a sua melhor essência. A música brasileira aqui no nosso podcast Toque Brasileiro. E o nosso convidado de hoje, natural de Belo Horizonte, Marcelo Wilson Fragoso Borges. Mais conhecido como Telo Borges, nasceu no dia 22 de janeiro de 1958 em Belo Horizonte. Telo Borges, que honra tê-lo aqui no nosso podcast Toque Brasileiro. Fica à vontade. Muito obrigado por atender o convite. Tudo bem com você? Fala, meu amigo Ed. Que prazer, a honra é toda minha, cara, estar aqui no Toque Brasileiro, esse podcast tão legal. E graças a Deus, cara, eu tô bem e tô aqui à disposição para poder falar um pouco sobre a minha vida, a minha carreira, né? Que já tem algum tempo que nós estamos aí na estrada. Mas é uma honra, meu irmão. Tamo junto, tô aqui à disposição. Que legal, hein? Mais uma vez, obrigado. Telo Borges, filho legítimo do Clube da Esquina, como foi a sua participação nessa obra? Ô Ed, na verdade, a minha participação no Clube da Esquina 1, porque são dois álbuns, né? Tem o Clube da Esquina 1 e o Clube da Esquina 2. No Clube da Esquina 1, a minha participação ela foi meramente cenográfica, porque eu era um garoto muito novo, eu tinha 12 anos de idade nessa época, né? Que foi gravado em 70, eu sou de 58, 12 anos. Mas eu tenho uma participação importante na contracapa do álbum. Você pode perceber, se você olhar aí, a contracapa tem o Milton e o Lô descendo a rua Divinópolis, em Santa Teresa, aqui em Belo Horizonte, e eu sou aquele menino que está à esquerda do Milton. Eu sou aquele garotinho que está à esquerda do Milton. Vocês podem perceber isso, e para mim é essa a minha participação, né, nesse álbum tão importante para a música mundial, né, vamos dizer assim. Telo Borges, aos 11 anos, que responsabilidade participar de um álbum Milagre dos Peixes, de Milton Nascimento. Como foi isso? Olha, essa participação foi muito importante, muito marcante na minha vida. Na verdade, o Milton Bituca Nascimento, ele gozava de uma confiança muito grande dos meus pais, porque ele era considerado até o 12º filho, né? Somos 11 aqui em casa. Então ele tinha tanta moral aqui em casa que ele pegava eu e o Nico para ir passear. Ele levava a gente para o Rio, eu e meu irmão mais novo, Nico Borges. E numa dessas viagens ao Rio, ele estava gravando o Milagre dos Peixes. E aí ele levou a gente, né, pro set de trabalho dele, que era na Odeon, ali na Avenida Rio Branco, lá no centro do Rio de Janeiro. E assim, mediante a vários picolés, ele nos levou dizendo que tinha alguma coisa pra gente fazer lá, que a gente ia poder nos divertir no estúdio que ele estava trabalhando, né? E ali pintou a oportunidade de cantar junto com ele a faixa Cadê, junto com a Clementina de Jesus. Então foi uma coisa bem divertida, mas a título nada profissional da nossa parte. Era uma coisa que ele barganhava a nossa participação através de brinquedos, de picolés. Vão comigo no estúdio que depois eu levo vocês no zoológico, sabe, esse tipo de coisa. Então foi essa participação e foi muito importante. Hoje eu vejo o tamanho dessa história toda, né? Que é um disco muito importante na carreira dele também. E essa participação da gente cantando junto com a Clementina de Jesus a faixa Cadê, que teve também a participação do Naná Vasconcelos. O primeiro clássico, Vento de Maio, muito conhecida na voz da inesquecível Elis Regina. Comenta dessa canção pra gente, por favor. Eu costumo dizer nos meus shows que essa talvez seja a minha música menos desconhecida, né? Porque ela
teve um grande sucesso na voz do Lô, né, na gravação do disco Via Láctea, e depois com a gravação da Elis Regina. Na verdade, essa foi uma música que foi um ajuntamento de 2 temas que eu tinha, e aí uma iniciativa do Lô de juntar esses 2 temas, já que ele gostaria muito de gravar uma música minha no disco dele, que ele ia fazer pela Odeon, foi o Via Láctea, né? Então ele sem eu saber, ele chamou o Marcinho para fazer uma letra nessas 2 canções que acabaram virando O Vento de Maio. Então essa foi uma iniciativa do Lô de juntar 2 temas meus que se tornaram uma única música chamada Vento de Maio. E aí foi legal porque eles me chamaram e falaram assim, vem cá que nós vamos te mostrar uma música sua. Telo Borges, com Milton Nascimento você ganhou um Grammy Latino em 2003, melhor canção Tristece. Como foi tudo isso? Comenta pra gente. Essa é uma história muito interessante, porque, na verdade, era um tema instrumental que fazia parte do meu primeiro CD. E, por ocasião do lançamento aqui em Belo Horizonte, no coquetel, o Beto Guedes ficou, me instigando, dizendo que gostaria de gravar o tema instrumental. Aí eu dizia para ele, Beto, como você vai gravar isso? E ele mesmo sugeriu, falou assim, olha, por que você não chama o Bituca para fazer alguma coisa? Porque eu quero gravar. E aí o Bituca fez a melodia, a letra, né? E o Beto Guedes gravou com a Paula Toller. Depois, posteriormente, o Milton gravou no CD dele, Pietá. Ela entrou no seriado A Casa das 7 Mulheres e foi indicada ao Grammy. E aí teve essa notícia maravilhosa, que a música acabou ganhando o prêmio de melhor canção brasileira, né? Que foi um lindo arranjo do Elmir Deodato. E aí eu fiquei muito feliz e orgulhoso de ter essa música com o Milton, que ganhou esse prêmio tão importante. E aqui está o nosso convidado, Telo Borges, de Belo Horizonte. Telo Borges, você fez parte da banda do Beto Guedes por uma década. Trouxe bons frutos, com certeza. Pode comentar pra gente como foi a sua participação na banda? Essa história é muito interessante também, porque ela se deu através de um ensaio do Lô, né, da banda do Lô. Eu fazia parte dessa banda e o Beto Guedes foi observar o ensaio e ele acabou me chamando para fazer um lançamento de um outro disco dele. E aí esse casamento deu tão certo que eu fiquei 12 anos tocando com o Beto. Ele gravou música minha, ele gravou o Alma de Borracha, que deu nome a um disco dele. E aí foram 12 anos de muito sucesso com o Beto, né? Então é uma coisa muito importante na minha carreira, foram esses 12 anos ao lado do Beto Guedes nos palcos pelo mundo inteiro. Que bacana, viu? Muito bonito. Bom, e a década de 1980? A EMAI lançou Os Borges. Que honra reunir a família. Comente desse projeto, ficamos curiosos. Esse foi um projeto criado pela minha cunhada, na ocasião a minha cunhada, Duca Leal, que foi a primeira mulher do Marcinho, né? Ela escreveu esse projeto, levou no Odeon e eles aprovaram prontamente, que era fazer um disco com todos os irmãos Borges. Cada um deles colocaria 2 músicas no CD. As minhas foram o Voa Bicho e o Ainda. Mas foi um CD muito lindo, que teve a participação do Guilherme Arantes, do Gonzaguinha, da Elis Regina. Então foi assim um momento muito interessante na nossa vida, esse disco gravado lá na Odeon. E o nosso convidado é o Telo Borges. Telo, já possui uma boa bagagem de experiência. Você percorreu pela Europa, Japão, África, Estados Unidos, com Milton Nascimento. Comenta para os nossos ouvintes do Toque Brasileiro o que pode acrescentar dessa história pra gente. Olha, essa minha inclusão na banda do Milton se deu a partir do disco Pietá, né? O CD Pietá. E aí, ao contrário do que muita gente pensa, o convite não partiu do Milton. A indicação foi do Tom Capone, do nosso saudoso produtor Tom Capone. Ele é que estava montando a turnê e o show de lançamento, e ele impôs o meu nome. Ele falou assim, olha, o Telo tem que estar nesse show. E aí o Bituca prontamente aceitou, falou assim, claro. Então aí eles me chamaram
E foram 5 anos na banda do Milton, viajando pelo mundo inteiro. Ganhamos o Grammy. Na Europa a gente ia 3 vezes por ano. Era um sucesso absurdo. E aí é uma alegria muito grande ter feito parte da banda do Milton por esses 5 anos. Ouça agora essa entrevista completa. Basta clicar agora no link abaixo na descrição do vídeo. Te espero lá, nas principais plataformas de músicas: Spotify, Deezer, Google Podcast, dentre outras.